Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia onde Catarina Martins e Cecília Meirelles estiveram em direto na SIC Notícias a debater algumas questões do Orçamento de Estado, algumas questões partidárias e outras mais concretas do ponto de vista das medidas, e a discussão, como podem imaginar, tendo em conta que Cecília Meirelles será representante do Governo, ou pelo menos do CDS, tendo em conta que já foi deputada do CDS, e Catarina Martins foi a antiga secretária-geral do Bloco de Esquerda. Portanto, conseguem imaginar que, dada a altura, estas duas pessoas na mesma sala vão entrar num debate um bocadinho mais intenso e, portanto, eu venho então mostrar-vos o resultado deste debate, ou pelo menos uma parte deste debate, e fazer alguns comentários sobre concordâncias e discórdias que eu tive aqui com alguns comentários que foram feitos, nomeadamente da doutora Cecília Meirelles. Vamos então ouvir o que foi dito nesta parte do debate. Mas uma das coisas que eu já sei para o orçamento do ano que vem é que eu vou pagar as mesmas portagens que já pagava. Eu vou passar também a pagar, enquanto contribuinte, também as portagens das estradas em que não passo e das autoestradas em que não passo. É uma das coisas que eu já sei. E, portanto, já foram aprovadas medidas, e medidas como o IRS, aquilo que está em causa e aquilo que também tem que entrar no orçamento deste ano, é uma descida de IRS aprovada pelo PS e pelo Chega. Esta é que é a realidade. Sim, doutora Cecília Meirelles, eu percebo o que diz. Enquanto na categoria de contribuinte, a doutora Cecília Meirelles continuará a pagar as portagens que já pagava e, eventualmente, não indo para a zona do país onde as portagens foram abolidas, também vai passar a pagá-las na categoria de contribuinte. Eu percebo. E a doutora Cecília Meirelles está a querer dizer o quê? Que é contra isso? Porque então temos que rever toda a questão do Estado Social. A doutora Cecília Meirelles, na categoria de contribuinte, também financia determinados tratamentos para determinados doentes, que não são a maioria do país, graças a Deus, e quanto menos doentes melhor, espero que sejam poucos, mas na categoria de contribuinte, a doutora Cecília Meirelles também financia determinados tratamentos de doentes que a doutora Cecília Meirelles não vai usufruir. Portanto, o que é que a doutora Cecília Meirelles está a tentar argumentar aqui? O fim do Estado Social? Que não se financie, que não haja mais Estado? A doutora Cecília Meirelles quer que acabe o Estado, é isso. Estou a tentar perceber, porque por esta lógica, se nós só vamos pagar, do ponto de vista de impostos individualmente, aquilo que utilizamos, bom, então eu também não utilizo determinados tratamentos em hospitais de determinadas doenças que eu não tenho, graças a Deus. E, portanto, vamos deixar de financiar essas doenças e deixar encargos financeiros gigantes para doentes que até precisam do apoio do Estado nesse momento. É curioso esse argumento, porque abre um precedente grave. Eu não defendo o fim do Estado, e a doutora Cecília Meirelles parece estar a argumentar com o fim do Estado, certo? A doutora Cecília Meirelles não paga essas portagens diretamente, paga na categoria de contribuinte e paga algumas diretamente, obviamente. No entanto, a doutora Cecília Meirelles também não utiliza determinados tratamentos, eventualmente até para doenças, algumas delas terminais, por exemplo, sei lá, quimioterapia, que é utilizada para o tratamento do cancro e que é um tratamento doloroso, que eu conheço pessoas que já o fizeram, e portanto a doutora Cecília Meirelles, como não está a utilizar quimioterapia, quer que o Estado deixe de a financiar. Não sei se financia, se não, isto sou eu a dar um exemplo, mas quer que o Estado deixe de financiar. É curioso esse argumento, e acho que é um argumento completamente falacioso, mas eu percebo que esteja a puxar a brasa à sua sardinha, afinal é mais ou menos a representante do Governo. Vamos ouvir o resto. E, portanto, visto agora dizer que o Governo não pode, qualquer uma das medidas, duas das medidas mais emblemáticas do seu programa não podem fazer parte do orçamento, é a mesma coisa que o PS dizer que só admite o orçamento nas suas condições. O que eu acho possível. Agora, só deixar de logo isso. Catarina já lhe então estamos a negociar o quê? Nada, não é? A ideia de negociação do PS é que o orçamento tem que ter as medidas que o próprio PS poria lá, se lá estivesse. E, aliás, ainda resmunga, porque eu vi uma das coisas que Pedro Nuno Santos, uma das primeiras coisas que diz, eu não me calarei em relação à situação na saúde. Não sei porquê, porque nos últimos 8 anos foi exatamente isso que fez. Calou-se em relação à situação da saúde, como se calou em relação a muitas situações, algumas das quais fez uma meia-culpa e eram da sua própria tutela. Nomeadamente É verdade, e aqui tenho que dar a razão à doutora Cecília Meirelles novamente. A doutora Cecília Meirelles, quando fala sobre a presença de Pedro Nuno Santos, quase como se fosse o Dom Sebastião, não é? O Dom Sebastião que voltou. Pedro Nuno Santos já foi ministro do governo anterior, foi um ministro demitido, e portanto não é como se Pedro Nuno Santos fosse uma novidade política e que até agora não tivesse tido qualquer participação política. Pedro Nuno Santos é uma das caras principais dos governos anteriores do Partido Socialista. Portanto, todas as reivindicações que ele faz nos dias de hoje, inclusive esta da saúde, e a doutora Cecília Meirelles aqui esteve particularmente bem,
sobre as questões da saúde e que diz eu não me calarei sobre a saúde, quer dizer, tem estado calado, porque é que vai começar a falar agora, não é? Portanto, tem a sua curiosidade. Sobre a questão sobre as propostas que o PSD terá de aprovar ou terá de retirar para que haja uma negociação. Bom, mas foi o PSD que se colocou nessa situação. Perceba-se que o PSD neste momento, se quer políticas fiscais mais de direita, digamos assim, poderia estar a negociar o Orçamento de Estado com o Chega, poderia estar a implementar algumas medidas do Chega e manter as suas bandeiras. O Chega não se iria opor a uma descida do IRC. Não se iria opor a uma descida de impostos do IRS. O Chega não se ia opor a isso. Não faria com que essas medidas tivessem que ser retiradas de cima da mesa para que o Orçamento de Estado fosse aprovado. E, portanto, o Partido Social Democrata colocou-se nessa questão através do discurso de Luís Montenegro. Portanto, agora se querem negociar com a esquerda, vão ter, obviamente, que virar à esquerda no Orçamento de Estado, não há dúvida nenhuma. A doutora Cecília Meirelles fala de uma questão de representatividade que eu defendo e concordo a seguir mais à frente, não sei se é no vídeo que vos vou mostrar. Fala da questão de representatividade. Ora, o que é que isto significa? Como o país percentualmente virou à direita a votar, seja num aumento de votos no Chega, na Iniciativa Liberal, etc. Portanto, a parte de direita do Parlamento, não que sejam todos os partidos de direita, mas a parte de direita do Parlamento cresceu e, portanto, esse crescimento de direita deveria refletir o aumento de políticas de direita, digamos assim. Eu percebo e concordo. No entanto, o PSD e a doutora Cecília Meirelles em particular, porque é quem está a debater, têm que ter a noção que o Luís Montenegro fechou a porta a mais de 1 milhão de votantes. E, portanto, mais de 1 milhão de votantes não estão representados nas negociações do Orçamento de Estado, porque o doutor Luís Montenegro fechou a porta ao Chega. E, portanto, se fechou a porta ao Chega, agora só lhe resta a representatividade dos outros partidos a quem ele não fechou a porta. A culpa é do PSD. Então de quem é a culpa? O André Ventura disse, eu estou aqui disponível para negociar, avancem com o referendo da imigração, vamos controlar verdadeiramente a imigração. Vocês acham que o Chega se ia opor à descida de impostos? Não se ia opor. O Chega ia permitir que estas medidas principais, estas bandeiras principais do PSD, como são a descida do IRS e do IRC, ia permitir que elas continuassem. O Chega não se ia opor. Agora, se a viragem à direita deve estar representada nas políticas e essas políticas precisam de maioria parlamentar para a aprovação, o PSD devia se virar à direita para aprovar o Orçamento de Estado. Fechou a porta a mais de 1 milhão de votantes. Agora desenrasquem-se. A doutora Cecília Meirelles, por um lado, tem razão, mas por outra, tem que colher o que plantou. Acho eu. A doutora Cecília Meirelles não plantou nada, mas o Luís Montenegro, a AD, plantaram isto e agora têm que colher. É tão simples como isso. Vamos ouvir mais um bocadinho. Relação à habitação. Há um voto Catarina claro Martins. de mudança. Há um voto claro de mudança e há um voto claro de viragem à direita. E eu acho que o orçamento tem que espelhar isso. E eu até lhe digo, o IRS jovem, eu preferia uma alteração do IRS que fosse transversal. Eu preferia que se fosse mais longe deste ponto de vista. Mas foi esta que foi sufragada. E, portanto, eu acho que é razoável que num primeiro orçamento o Governo pegue nas suas medidas emblemáticas e naquelas que foram abundantemente discutidas, que as ponha em prática. E se não puser, eu como eleitora vou sentir, mas então andamos a votar para mudar para quê? Para ficarmos iguais? Há aqui duas ficções. A doutora Cecília Meirelles tem razão. Virámos à direita e andámos a votar para que isso não se reflete em políticas. Eu concordo. Mas isso, mais uma vez digo, é culpa do PSD. Portanto, a doutora Cecília Meirelles, se votou à direita, se foi parte da mudança, não sei em quem é que votou, eventualmente no CDS ou no PSD, mas se votou no PSD, saiba que o PSD, do ponto de vista representativo, aniquilou mais de 1 milhão de votos fechando a porta ao Chega. Foi uma escolha do PSD. É a estratégia política do PSD. Se querem efetivamente representar essa mudança política, têm que abrir as portas a um dos partidos de direita e, no meu entender, o único. É o único partido de direita na Assembleia da República. Mas pronto, isto já são discussões de ciência política, não há outro partido de direita na Assembleia da República que não o chega. Mas se querem representar essa viragem à direita, porque a Iniciativa Liberal e o PSD estão à direita do PS, mas nem por isso são de direita. Enfim, mas se querem representar essa mudança, têm que abrir a porta a mais de 1 milhão de votantes que foram os votantes no Chega. Não querem abrir. Estão a fechar a porta a essa representatividade. A culpa é da AD. A culpa é vossa. Portanto,
É o que é. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. O vídeo já vai muito longo. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.